Mais um quadro que vocês gostaram, aprovaram e pediram muito. E hoje a gente tem um nutricionista e treinador, o Vitor, veio lá de Floripa para trocar uma ideia aqui com a gente, aqui no escritório da 4D. Irmão, o que a gente sempre fala, né, para começar um negócio de consultoria online, e realmente qualquer negócio, na verdade, ele tem que se pautar de uma meta. Então a gente define primeiro uma meta específica que a gente quer traçar, e de acordo com aquela meta a gente vai fazendo o processo de desdobrar ela para entender como que a gente atinge, para transformar isso em processos diários que constroem um resultado final do mês ali. Então vamos entender basicamente hoje a sua situação atual. Você trabalha, você é nutricionista, você também é profissional de educação física, é isso? Isso. Tá, então você tem uma clínica, como é que funciona? Fala um pouquinho pra galera como é que é o seu trabalho hoje. Hoje eu tenho ali uma clínica, eu trabalho principalmente na parte de nutrição. Já fui personal, trabalhei muitas horas na academia. Presencial, né? Isso aí já não sou mais há 2 anos e meio. Ok. Então eu fico só realmente na prescrição, ali, principalmente na parte de consultoria. E para os pacientes que aí procuram um ou outro, acopla junto, que muita gente prefere assim, né? Uhum. Mas a gente tem a clínica, eu trabalho na parte mais de nutrição esportiva, estética, o meu sócio também, ele é da parte de medicina. Então ele... Ah tá, então é uma clínica que tem médico, nutri e treinador. Isso. Lá em... Onde que é? Em Floripa? É no Santa Mônica. Santa Mônica. Eu não entendo, irmão. É perto do Campeche, tipo... Tu já foi lá no shopping em Iguatemi? Shopping em Vila Romana? Cara, não. Não? É no centro ali? É área central, vai. É? É pertinho ali. Entendi. É perto da Ironberg ainda ou não? É perto, isso. É que antes era do lado da Ironberg, né? Quando tu foi lá. Mas ela só mudou ali, tipo, 5 minutos de carro. Bem pertinho. Legal. Então, mas o carro-chefe ali é principalmente eu e ele trabalha mais na parte hormonal, reposição hormonal, menopausa, a parte de toda masculina ali também, quando tá com os 40 e 50 anos, texto baixo, então a gente pega muito paciente em conjunto, abraça tudo de uma vez e, pô... Tá, então você tem, por exemplo, você tem alguns planos. Por exemplo, eu tenho um plano que é só dieta, só treinos, dieta treino e medicina, é isso ou não? Isso. Na clínica a gente tem a consulta separada e aí lá dentro, quando a gente atende o paciente, quando é na parte de medicina, a gente monta os planos de acordo com a necessidade da pessoa, porque Legal. aí são muito mais variáveis. Vai fazer um implante, vai fazer reposição de vitaminas que a gente tem lá. Mas ela pode entrar querendo só nutrição. Pode. Ou querendo entrei só querendo treino. Pode entrar só Pode querendo também. uma coisa. Então, Pode. E aí a gente identifica, pô, o paciente está lá com... eu peço exames, tá um monte de coisa alterada. Aham. Aí vai, pô, não, tu precisaria de um médico também, não sou só eu que vou conseguir lhe dar um resultado 100% se tu não cuidar da outra parte. Legal. E vice-versa. A pessoa vai lá com o hormônio ferrado, quero tomar não sei o que e tudo mais, mas não cuida o mínimo da dieta, não treina direito. Ó, aí a gente acaba... É interessante isso que o Vitor trouxe, que é o seguinte, ó. Já vamos abrir aqui, ó. A gente tem, basicamente, não sei se você fez isso intencional ou não, mas a gente tem uma espécie de um funil de captação. É como se fosse um funil de captação. Sai fora, sai fora, sai fora. Por quê? Na verdade, você capta o cara por aqui. Não é um funil de captação, né? É um funil de consulta, na verdade, né? De consulta. Vou deixar aqui, é captação só para ficar mais fácil de entender. Mas é um funil de consulta. Então, o cara entra por algum ângulo de dor. Então, ele tem algum ângulo de dor específica, né? Aí, desse ângulo de dor específico, por exemplo, ele entrou com ângulo de dor, cara, na parte da nutrição. Então, ele marca uma consulta com você de nutrição. Marcou essa consulta... Você identifica o cenário do cara, então dentro desse processo, não sei se existe ainda isso, mas o que eu faria aqui, já para trazer insight para você? Aqui dentro eu traria o padrão do dossiê, tá? Então, ó, parte da nossa reunião seria pautada em eu efetivamente entregar o que é proposto, então fazer o planejamento pro cara, alimentar que é o proposto, e o restante da reunião, restante da conversa, eu já traria todo o processo do dossiê que a gente utiliza ali na mentoria. E aí esse dossiê, eu traria o quê? O pitch personalizado, que é o que você falou, que é onde a gente pega e basicamente entende o cenário do cara, através do diagnóstico ali no momento, nessa etapa de condução, pega as principais informações, eleva o nível de consciência, agita a dor e traz ali, por exemplo, o cara, se ele precisa, sei lá, cara, vai ser a parte da nutrição, aí o cara, às vezes, uma dessa precisa da parte médica também.
Então a gente já faz o quê? Faz um plano específico, né? Um plano individualizado para o cara, e geralmente ele é um plano que aumenta o LTV. Por quê? Aqui, dentro só nessa consulta, né, no funil de consulta, você basicamente, se você não tem esse restante desse caminho, um cliente para você, vamos supor que sua consulta seja R$300. Então, uma venda para você te dá R$300. Agora, você pode fazer com que essa venda, ela virando um plano, né? Então, no segundo step, ou seja, no processo de atendimento dele, você vende um plano, onde esse plano, sei lá, um plano anual, por exemplo, vamos supor que fica R$200 por mês. Então, a gente está falando, na verdade, de R$2.400. Então, a gente tem uma diferença aqui importante de, basicamente, R$2.100 de diferença de LTV. Então, numa venda só, você aumentou tudo isso de resultado para o seu negócio. E você conseguiu entregar algo muito mais personalizado para o seu cliente. Essa conta é importante porque imagina só que você passou com 10 pessoas que você só fez a consulta. Então você fez quanto aqui? Ó? Você fez 3K. Agora, se você faz essas mesmas 10 pessoas e você traz isso daqui, na verdade você fez o quê? 21. Então você aumentou 7 vezes o seu resultado. Com algo que você pode fazer dentro do mesmo cenário. Com a mesma forma, você já está fazendo o processo ali com o cara e é só você acoplar isso. Então eu não sei, né, necessariamente como funciona ali na clínica, mas eu focaria justamente em quê? Em trabalhar o que a gente chama um conceito das pedras grandes, tá? Que é justamente você fazer um plano para essa pessoa com uma duração maior, então duração de 1 ano, onde você faz o mapeamento, isso é interessante por aqui, você faz o mapeamento da jornada dessa pessoa e ao final você empacota esse mapeamento de jornada, cada step. Exemplo, primeiro mês eu tenho a primeira consulta, reavalio com 1 mês, de forma, por exemplo, feedback específico, você manda ali um formulário para preenchimento, pede fotos, etc e tal. Ali no 3º mês tem mais uma call, aí a gente começa a criar o pitch, né, ou melhor, a gente começa a criar a oferta baseado na dor e objetivo do nosso lead. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Se você fosse me vender alguma coisa, eu não iria querer nada presencial. Eu poderia fazer uma consulta contigo, às vezes, pô, legal, tô lá em Floripa, vou te conhecer, faço uma consulta com você. Só que, velho, eu não gosto de pegar trânsito pra ir. Por quê? Primeiro, adipômetro é desnecessário, não sei se concorda comigo. Concorda comigo? Espero que você concorde, que você vende online, pô, se você não concordar comigo, você ferra seu trampo. Mas brincadeira da... E agora? Não, mas assim, eu digo assim, pra eu evoluir o físico, eu preciso do adipômetro? Não. Então pronto. Então, tipo assim, agora se o cara quer ver, é uma outra situação. Então você pode ter plano encaixado com o perfil de cliente. Pode ter um cliente que ele vai lá, por exemplo, a cada 3 meses para fazer esse processo. Só que é um negócio. Faz sentido o Vitor fazer as medidas do cara? Não faz. Porque é tempo seu. Então você começa um processo de o quê? Delegar funções que podem ser feitas por outras pessoas. Então a clínica, ela pode atender tudo. Pode fazer tudo na clínica. Só que algumas coisas, elas têm que ser restritas apenas aos seus colaboradores fazerem. Porque se ficar tudo em você, a sua agenda vai engargalar e você não vai conseguir escalar o negócio. Principalmente no online. Entendeu? O que eu acharia então? Eu acharia uma estrutura que traz um teto para a clínica onde você tem atuação e você consegue aumentar a LTV ali dentro, você consegue trazer o máximo de escala, mas coisa presencial, via de regra, ela tem um teto. Você só tem que descobrir isso. E paralelo a isso, eu traria o processo do online, que é o que a gente vai construir. Né? Fez sentido? Sim. Toda essa parte do LTV ali, do plano e tudo mais, hoje a gente já tem. Legal. Hoje, no caso ali, minha consulta é R$600. A Legal. Consulta avulsa está ancorada em 600. Para o plano anual ficar em 4.000. Legal. Que é o você apresenta isso na mesma reunião? Isso. Só presencial. Presencial. E você já vende lá? Já. Legal. A pessoa não, vou pensar, não. Já Não, por vezes já vendo até antes. A pessoa já escolhe o plano anual, principalmente quando vem por indicação ou público quente, já vem direto para o anual, nem por causa da diferença dos valores, que a gente parcela ali, faz ao invés de 600, aí a mensalidade fica 350. Mas a entrega daí, por exemplo, ela é sempre a mesma. Por exemplo, eu vou lá mensalmente presencial contigo, então aí é uma coisa que a gente tem que ver. Por quê? Porque você acaba limitando sempre sua escala, a sua agenda.
Entendeu? E isso sim, é uma decisão, né? Aí você pode, ou eu vou deixar muito mais caro o produto, só que aí a gente tem que melhorar o comercial de uma forma absurda para vender muito mais, e também tem limite. Então você tem que chegar em algo que a gente chama de uma boa elasticidade. Então o seu ticket tem que ter uma boa elasticidade, para até onde aquele ticket faz sentido. Então às vezes tem um ponto, um determinado ponto que arrebenta, que vai ser negativo para sua operação. Hoje dentro da 4D a gente encontrou essa elasticidade, que é algo que fica bom para a empresa, fica bom, dá para ter um volume bacana de pessoas entrando, mas também não fica um absurdo de gente, então a gente consegue atender as pessoas. Então eu trabalharia em cima disso, para entender o da clínica, buscaria chegar nesse denominador comum ali em relação a resultados da clínica e já olharia para o online como sendo justamente o lugar onde a escala ela é absurda. Né? Eu brinco hoje assim, cara, se me perguntassem talvez um ano atrás, sendo bem sincero, Luiz, dá para fazer R$1 milhão, R$2 milhões com consultoria online? Eu ia falar, rapaz, acho que não. Cara, dá. E assim, eu até sabia de operações que faziam 800 mil, 1 milhão. Só que investindo 300, 400 mil em tráfego pago, e além de investir essa grana, fazia um trabalho bem ruim. Então era tipo assim, cobrar baratinho, não entregava direito, protocolo genérico para todo mundo. Hoje eu tenho mentorado que o cara pega, ele faz um baita de um trabalho individualizado, tem feedback pra caramba, tem mais de 1.500 alunos ativos, fatura mais de R$600 mil por mês. E a projeção da gente faturar esse ano aí ainda, acredito que 1 milhão a gente bate esse ano. Então, é um business muito absurdo e tem uma margem, o online, a margem é absurda, né? Tipo assim, é que na parte da clínica você tem a parte médica, né? Que dá uma aumentada muito grande, né? Sim. Na precificação, aí você tem, não sei se você trabalha de hepatite, entre outras coisas. Esses planos, assim, qual que é o seu plano mais caro lá? Uns 8 conto, 12 mais? O nosso programa mais forte ali, que é quando a pessoa chega muito ferrada assim mesmo, tipo obesidade, glicemia, tudo alterado, tudo mais, é um plano de 2 meses que a gente cobra ali 9.500. Que aí então inclui hepatida, as consultas, alguns injetáveis, mas é o que o nosso mais caro. Não é tão caro ainda não. Não é. Achei que fosse mais caro. É bem ok para mercado assim. Só de hepatida vai uma boa vez, se a pessoa for pegar só na farmácia já vai uns bons mil também. Legal. Não. Então assim, bacana, na clínica a gente pode estar conversando algumas outras coisas, mas assim, eu encontraria, cara, onde está essa escala e eu tentaria ao máximo delegar os processos repetitivos, tá? Então acho que essa palavra de delegar, ela vai ser uma das mais necessárias dentro da clínica. E por que mais na clínica hoje do que no online, na minha visão? Porque no online eu sou muito favorável do cara aprender. Por que o cara aprender? Na minha experiência, se você cobra de alguém, por exemplo, cara, como você vai cobrar do vendedor que ele não está fechando a venda se você nem sabe direito vender? Sabe, é um pouco mais difícil, porque pensa só, no online, via de regra, seu time, ele não vai estar presencial contigo. Hoje eu tenho pessoas presenciais, mas a maioria da minha jornada dentro do digital foi com pessoas trabalhando de forma remota. Então, não tem aquela questão da proximidade para você ir lá e trazer cobrança e ter aquela energia maior. Então você precisa ter muito respaldo e resolução. Então a galera tem que ver muita autoridade em você, não só de você, tipo, ele que manda. Não, ele entende o que ele tá me pedindo. Então acho que dentro do online seria legal você colocar um pouco mais da mão na massa inicialmente, para aprender os processos, igual você vem fazendo, e de acordo com isso você deixar cada vez mais esse lado da clínica de forma que você possa delegar, mas mantendo o seu método. Sim. Mantendo uma boa entrega, mantendo o método, talvez espaçando mais consultas para reavaliação. É uma coisa que você pode dar uma pensada, não sei se estava no seu plano. Sim, eu pensei em alguma coisa do tipo, por exemplo, tem um plano semestral, ao invés de fazer 6 consultas eu faço 4. Uma cada 3 meses, uma cada 2 meses, 3 consultas, é isso aí. Exato. Legal. E aí a última consulta já vira o quê? Renovação e tal, é legal. Então vamos lá, vamos desenhar aqui junto a nossa meta. Então no online, a nossa meta seria quanto? 30k. Beleza. Qual que é o nosso ticket médio hoje do online? Hoje esses dados eu tô zerado. Você não tem ainda, a gente vai entender. Isso. Tá. A gente vai tentar ofertar mais os planos anuais. Sim. Né? Você é um cara que já tem autoridade para vender o anual, porque você tem uma credibilidade muito grande, você já tem um leque de resultados muito grande. Eu digo o seguinte, às vezes o cara está começando e ele é bem desconhecido, mas ele é um bom profissional ali na cidade dele, etc. Só que no online ele está meio que
do zero, né? É igual brincam assim, tipo, do jiu-jitsu ali, né? Pô, você foi pra faixa preta, aí que começa a parada, né? Tipo, aí o cara começou uma outra jornada. Então eu diria que você pode ser até uma faixa preta na sua cidade, na sua região. Mas quando você vai para online, se você ainda não tem um perfil bem estruturado, se você ainda não tem um processo comercial, cara, tem que começar ali com um ticket talvez um pouco mais baixo, pra gente a partir dele ter resultado. Então vamos lá, vamos construir isso. Você vai vender treino e dieta? Isso. A parte de medicina não, né? Não. Tá, treino e dieta. O que eu acho interessante de ticket, baseado no teu caso? Que você já tem uma base de seguidores legais. Quantos seguidores você tem mais ou menos? Tem 19 mil. 19 mil seguidores. Tem um engajamento muito bacana, certo? E tem uma rede já de parcerias bacana também, né? Então você já é um cara com bastante... Tem muito... Como pode dizer? Tem muitos pontos positivos no seu caso. Cara, se a gente fosse colocar um anual e um semestral, eu colocaria um anual, tipo, a partir de uns 3 a 3,5, um anual, tá? E aí, vamos colocar de ticket médio então aqui, 3K, eu acho que pode ser um ticket médio pro seu caso. O meu anual que eu tenho oferecido hoje é 12 de 300, que é dá 3.600 no cartão. É isso, é o que eu imaginei. O Então. Pix tá em 3.250. Tá, você já tem métrica disso, conversão? Não, ainda não tem, né? Não. Tá, então por isso que a gente vai desenhar. Então vamos pôr o ticket médio, só pra gente trabalhar aqui, vamos pôr ele de 3K, tá? Aqui a gente tá pensando em treino mais dieta anual. Tá, vamos pôr que seja 3K. Então o nosso foco é a nossa pedra grande. Então, a nível de número de vendas, a gente tá falando em 10 vendas no mês. Qual vai ser a brincadeira agora? A gente vai ter que descobrir, basicamente, quantas reuniões, né, o número de agendamentos, o número de reuniões realizadas, né, de fato, para a gente bater a meta. Então, por exemplo, o que eu sempre brinco aqui? Vamos colocar uma média de conversão de 25%. Então, deixa eu pôr aqui conversão. Que é uma conversão um pouco abaixo do que a gente prega fazendo o processo de call. Se você faz, Luiz, eu vou vender inicialmente pelo WhatsApp. Cara, eu jogaria em 15% a conversão, 10 a 15%, porque tem uma tendência de ser muito menor. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, a conversão em 25%, a gente vai precisar ter reuniões, a gente vai ter que ter 40 reuniões, certo? Que a gente multiplica por 4. Então com 40 reuniões a gente bateria a meta, tá? Só qual que é a pergunta que a gente sempre tem que fazer? Quantos agendamentos eu tenho que ter para gerar 40 reuniões? Porque às vezes você toma no show, a pessoa marca e não aparece. Só que inicialmente, pelo volume baixo, às vezes você não vai ter muito remarcação. Mas eu sempre brinco que é legal você ter, geralmente aqui ó, 10 a 15% a mais de agendamentos no início. Para você ter algum outro no-show que acontece, mas com baixo volume se controla melhor. E a partir disso você consegue ter mais resultado. Então, qual que é o próximo passo aqui? É a seguinte pergunta. Como gerar 40 reuniões no mês? Essa é a pergunta. Basicamente, a gente está falando de 2 reuniões dia de segunda a sexta. Porque de 2 de segunda a sexta a gente está falando em 10. 4 semanas são 40 reuniões. Então, você disse que começou o processo de social selling, certo? Qual que deveria ser a meta do social selling? Então, a meta da sua social seller é gerar 2 reuniões por dia. Então, o que eu estou fazendo só para você entender de forma inicial? A gente vai desdobrando tudo, né? Tem que ser nessa ordem? Cara, não necessariamente. A gente pode fazer em ordens diferentes, pode olhar de outra forma. Isso é uma das formas que a gente está vendo aqui. Então, a ideia geral é a gente compreender o que a gente precisa fazer para atingir o resultado que hoje a gente está almejando. E aí a gente chegou nesse número. Por que eu prefiro colocar as reuniões do que os contatos? Pela seguinte questão. Antes eu falava assim, ó. Eu falava isso. Cara, tenta falar com 15 pessoas por dia. Só que eu percebi? Às vezes a pessoa, ela fala bem assim, pô Luiz, eu falei com 15. Mandei mensagem para 15. Das 15, 6 me responderam. Das 6, cara, não levei ninguém pra call. Aí às vezes o cara fala com 22, aqui fica tipo 8 e aqui fica 1, que seja. Mas ele vai ter que no começo encontrar o número dele. Então o social seller, cara, ele tem que gerar reunião. Porque às vezes também, se você dá uma meta de mandar mensagem,
cara, ele manda de qualquer jeito. Agora, se a meta é gerar reunião, ele vai ter que mudar todo o processo de abordagem dele, porque ele tem um objetivo específico. E dentro do social selling, a gente vai querer realmente no final gerar reunião. Chegou a ver aquela aula de equação do social selling? Esse ainda não. Ó, vou te mostrar agora então. Qual que é a brincadeira aqui? Dá pra pôr aqui, eu acho. Pôr pra cá. R, que é a reunião, é igual ICP vezes volume vezes gancho vezes condução. O que é o R? É a reunião. Por que o R está aqui? Porque é o que você quer com o social selling, você quer ter reunião. Por que tem o ICP? E por que ele está fora disso daqui? Justamente porque se você falar geralmente com pessoas muito fora do seu ICP, muito fora do que seriam os clientes que você quer trabalhar, a chance de você vender, ela acaba sendo zero. Então, geralmente você tem que falar com o seu ICP. Outra questão, volume. No início a gente tem que ter um volume muito alto. Por que um volume muito alto? Porque provavelmente a gente vai ter dificuldade em construir uma boa mensagem e fazer uma boa condução. Essa condução tem como objetivo o quê? Gerar reunião, gerar a call. E aí você conduz para o quê? Para vender. Vender o quê? A call. Não vender o produto, mas vender a reunião que você vai ter com a pessoa, tá? E aqui o gancho, ele melhora esse processo de você conseguir ter mais condução. Porque se você faz uma mensagem personalizada no social selling, uma mensagem que ela fica muito mais específica, é muito mais provável que você seja respondido. Agora, quando você traz uma mensagem que parece uma IA mandando, parece que a pessoa só quer te vender de cara, social selling não pode ter cheiro de venda. Eu brinco o seguinte, tem muita gente que só faz o quê? Só tenta fazer o selling e deixa o social pra fora, entendeu? Tipo as mensagens de boas-vindas do ManyChat, assim, também. Horrorosas. Horrorosas, eu acho muito ruim. O que eu gosto de fazer? Vou dar um exemplo, ó. Vou dar só um exemplo, o resto fica em off pra você. Vamos lá. Ó, dá um exemplo, mas vai ser bem bom pra galera que tá vendo aqui, peraí. O exemplo é o seguinte, o que eu faço? Eu entro no perfil da pessoa e eu posso olhar para várias questões. Primeira questão, eu posso chamar ela com os insumos de onde? Do perfil. Aqui nos insumos do perfil é uma das formas, tá? Eu vou explicar só essa aqui, as outras eu te explico depois. Dentro dos insumos do perfil, o que a gente vai ter aqui para olhar? A gente vai ter a bio dela, a gente vai ter eventualmente os fixados dela, a gente vai ter o feed dela com as postagens mais recentes e a gente vai ter o story. Na minha opinião, via de regra, quais são os mais quentes? Esse aqui é muito quente, tá? Esse aqui é muito quente. Esses são os mais quentes. E esse aqui, se for feito no dia ou tipo 2, 3 horas, também é quente. Mas geralmente esse é o mais quente. Você pegar um story, você vai lá, você deixa a sua curtida. Às vezes você pode... Aí eu vou entregar demais, mas vamos lá. Às vezes você pode pegar esse story aqui e você gerar conexão com o conteúdo que você fez e que sinalizou para você fazer o social selling. Aí você pode gerar essa mensagem muito mais com hiper personalização. Então, basicamente, cara, qual que seria a nossa meta, né? A gente ter 2 reuniões por dia. Se a gente tiver 2 reuniões por dia, a gente conseguir ter essas 2 reuniões, a gente vai fazer 40 no mês. Se a gente tiver 25% de conversão, a gente mede de 3K, a gente bate a nossa meta. A gente está falando aí em basicamente as 10 vendas, essas 10 vendas a 3K é 30K. Então assim, não é um bicho de 7 cabeças. Só que quebra muita gente que às vezes acha que, pô cara, não consigo e tal. É consistência, tipo assim, tem um princípio, é uma regra, uma lei que eu vi uma vez num livro. Eu não lembro exatamente se é uma lei, uma regra, mas é o seguinte, eu vou escrever o seguinte, ó, lei dos 30 dias. Eu não lembro se era lei, se era regra, enfim, indiferente. Qual que era a ideia disso daqui? Era o seguinte, ó. Tudo que você faz nos últimos
30 dias. Você colhe nos próximos 30 dias. Luiz, e é real isso, cara, pra caramba. Por quê? Vou dar um exemplo pra você. Vou sentar aqui pra te falar. Eu tenho um mentorado que foi o seguinte, ele entrou na mentoria e ele começou a fazer vários processos que a gente ensina, né? Beleza. Aí ele fez, teve um resultado legal, né? Tinha conseguido bater ele foi do 0 pros 10, 12k, então teve um resultado top. Só que aí, olha que interessante. No outro mês, ele bateu tipo assim 30, 40k. Só que no mês que ele entrou, cara, ele fez mais conteúdo, ele fez um monte de coisa. Aí ele chegou na Cal, isso faz muito tempo, cara, tem mais de um ano. Falei assim, Luiz, cara, achei engraçado porque esse mês é tipo dia 20 e, cara, eu basicamente dobrei o resultado, só que eu produzi menos conteúdo, foi me explicando. Eu falei bem assim, entendi, irmão. E no mês passado, o que você fez? Nossa, você tá louco, velho. Mês passado eu produzi conteúdo pra caramba, eu fiz não sei o que, fiz social selling, prospectei e tal e tal. Eu falei assim, então, meu amigo, é a lei dos 30 dias, regra dos 30 dias. Agora, esse mês que você não tá fazendo porcaria nenhuma, você vai se ferrar pro mês que vem. Entendeu? Aí ele, putz, pode crer. Aí ele voltou a fazer. Então eu digo que assim, é um processo que você vai construindo, né, etapa por etapa. Tem cara que entra na mentoria, ele já regaça, já explode de resultado. Tem cara que o primeiro mês ele vai bem, já bate uma meta inicial e tal, já consegue organizar as coisas, passar dos 10k ali. E aí no outro mês ele estoura. A gente tem vários casos assim. Justamente porque é igual musculação, é igual, enfim, algum esporte. Quanto mais você está treinando aquilo de uma forma direcionada, com a sua energia gasta no lugar correto, a coisa tende a crescer bastante. Entendeu? Do que eu trouxe, que tem uma questão que você tenha dúvida? Não, tudo isso aí eu vivo também, percebo tudo isso, a mesma coisa. Nos últimos meses, nos últimos 2 meses, um mês, que eu comecei a postar mais. Uhum. Começa a vir mais indicação, começa mais gente falar, seguir. Então, quanto mais tu é visto, claro, com certeza também, até com o social selling, dá muito resultado. E até uma analogia disso que tu falou, é uma coisa que eu vejo, às vezes eu já atingi uns resultados muito bons, só que aí o difícil é manter. Boa! Mesma coisa a gente vê às vezes com, quero chegar num shape e tal, pô, cheguei. Passo ali 2 semanas curtindo esse shape, depois avacalha. Porque, pô, chegou lá, agora cheguei. Legal. E agora? Cara, o que você trouxe é legal trazer, porque é o seguinte. Uma das maiores dores do mercado, seja do Nutri, do personal, do médico, de todo mundo, velho. Vamos ver se concorda comigo. Essa palavra aqui, ó. Previsibilidade. Concorda? Uhum. O que eu sempre falo? O que garante previsibilidade? Pra mim, o que garante previsibilidade são dados. Tá horroroso aqui, né? São dados. Controle de dados. Ou, melhor, métricas. Então, se você tem um controle disso, o que isso gera pra você? Seguinte. Você deixa de contar com a sorte. Vou dar um exemplo besta, cara. Exemplo besta, vamos lá. Vamos supor que no meu social selling foi assim um mês, ó. Eu fiz, vamos lá, 150 abordagens. Tá? Que daria mais ou menos o que? 5 por dia? Né? Mais ou menos 5 por dia. Parece bastante, né? Quando você olha assim, 150 tá maluco. Aí você vê, não, 5 por dia. É de boa. Tá. Dessas 150 abordagens, eu tive, por exemplo, a gente pode fazer de qualquer forma aqui, né? Mas eu tive, por exemplo, 80. Tá morrendo aqui essa caneta, tem que comprar outra. Vai ter que ir pra high ticket aqui. Mas vamos lá. Eu tive 80 respostas. Dessas 80 respostas, por exemplo,
eu tive, sei lá, 30 conversas, efetivamente, então 30 conversas. Dessas 30, aí depende do cara, aí ele pode ou gerar um agendamento já, agenda pela DM, ou agenda pelo WhatsApp, aí depende do cara. Eu gostava de levar para o WhatsApp. Eu tenho muito mentorado que leva direto da DM, ele agenda e já faz o agendamento no Instagram. Eu não vejo problema, mas eu na época eu fazia no WhatsApp, eu pegava o número do cara, no WhatsApp eu continuava um pouquinho e já agendava. Mas é legal essa estratégia, que é importante, fez o agendamento no Instagram, já pega o número do WhatsApp e confirma já no WhatsApp na mesma hora. Eu acho que pode valer também. Então, dessas 30 conversas, seja para agendar pela DM ou WhatsApp, ele tinha ali, por exemplo, sei lá, 12 reuniões, né? É que se a gente for deixar muito esmiuçado, pode ser 12 agendamentos, mas enfim, vamos fazer mais básico aqui. A gente teve 12 calls, vou fazer mais básico. Dessas 12 calls, por exemplo, a gente teve, sei lá, 6 vendas. Aí o que a gente tem daqui? Cara, aqui a gente tem muito insumo, velho. Muito insumo. Por quê? Cada passagem aqui, ó, cada passagem, ela dá pra gente uma informação. Então, por exemplo, às vezes o cara fala bem assim, putz, cara, o que eu teria que fazer pra, ao invés de vender 6, vender 12 e bater minha meta? Em tese, você teria que fazer o que com tudo isso aqui, ó? Dobrar. Em tese, certo? Só que, será que existem pontos de melhorias entre um step pro outro? E o que eu entendo de um step pro outro que faz diferença? Então, da abordagem para resposta, a gente tem uma métrica disso, que a gente pode chamar isso de métrica de passagem. É como se fosse um funil assim, né? Tô dando o nome aqui que eu quero, mas não tem o nome para isso não. Então, qual que é a métrica aqui ideal? Então a gente tem uma métrica aqui, e aqui, e aqui, e aqui. E cada uma delas pode ser otimizada ou está já no estado de otimização. Se ela está otimizada já, a gente vai jogar o quê? Em mais volume. Agora, se ela não está numa otimização legal, não está sendo eficiente, a gente, teoricamente, não precisaria abordar mais pessoas, em tese. A gente poderia melhorar outros processos, né? Então, tem tudo que eu vou te explicar já já, né? Mas longe das câmeras, pessoal, essa parte não dá, né? Essa parte não dá para entregar tudo, né? Que é demais. Eu vou te explicar isso, mas, basicamente, o que a gente queria falar nesse setor aqui? Sobre como você tem esse elemento. Aí todo dia você sabe, todo mês você entende. É assim que você, por exemplo, constrói um faturamento maior. É assim que você faz um planejamento anual. É assim que você faz um planejamento trimestral, que são os quarters que a gente chama. Então você precisa de insumo. O que falta hoje pro profissional da saúde, nutricionista, personal, médico, enfim, é informação, dados, mas não só os dados, o que esse dado representa. Então às vezes o cara tem a conversão dele, tem tudo ali, tem preenchimento de formulário, tem vendas follow-up, tem tudo, tem uma série de dados. Só que ele não sabe o que? Interpretar os dados. Ele não sabe o que fazer para melhorar cada informação. Aqui na mentoria a gente ajuda justamente nisso. O cara saber quais são as métricas necessárias para o negócio dele, quais são os marcadores ali saudáveis de cada métrica, então o que a gente precisa atingir, que a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, por exemplo, no último vídeo que eu fiz, sobre, eu acho que foi o No Show, que eu falei, cara, acima de 20% eu já fico bem preocupado. Ainda mais se tratando de consultoria. Então, acima de 20%, pô, você tem que fazer o quê? Se o No Show tá em 20%, então, eu tenho uma informação, então, vamos lá. Então, por exemplo, No Show, vamos pôr que ele tá em 25%, né? Que é o não comparecimento na reunião. O cara marcou e não compareceu, então deu No Show. Né? O contrário é o Show Up, que é o comparecimento. Isso aqui é o que? É um dado. Beleza, só do cara ter essa informação é legal. Só que, tipo assim, o que ela representa pra ele? Pode ser várias coisas. Pode ser que ele tá marcando, por exemplo, com pessoas que não fazem parte do MQL dele. Ele tá agendando lead que não é MQL. Pode ser. Pode ser que o processo de pré-cal dele esteja ineficiente também. Aí ele vai ter que melhorar isso. Então, assim, isso te dá o quê? Informação. Agora, você pegou essa informação, que é o quê? Um dado frio. O que você tem que fazer com ele? Você tem que interpretá-lo e saber o que você mexe para que esse dado se transforme num dado saudável e gere resultado. Então, hoje a gente vive uma era em que o profissional, para mim, existem dois caminhos. Mas é o caminho do mais ou do menos. Existem dois caminhos aqui, ó. Na minha opinião, é o seguinte, ó. A gente tem dois caminhos para o profissional. Eu vou falar que esse é o futuro, na minha opinião. Dois caminhos. Profissional da saúde.
Esse caminho aqui é um caminho onde ele vira isso daqui, ó. Ele vira um CLT. Entre aspas. Tá? Por quê? Ele vai ser contratado por um empresário. Esse outro caminho, ele o quê? Empreende. Então, cara, ou o cara vira empresário, entende o negócio dele, entende de número, etc. Ou vai vir um empresário e vai contratar ele e pagar um fixo pra ele. É a realidade. Aí você pode falar, pô, Luiz, você tá conspiracional. O que aconteceu com as clínicas médicas? Antigamente, os hospitais, quem que era dono de hospital antigamente? Era médico, não era? Cara, hoje quem que é? É empresário. Não é mais médico. Antigamente, o médico, ele era o dono ali de tudo. Hoje existe um movimento, já faz um tempinho na verdade, que a maioria dos grandes hospitais, eles são geridos por grandes empresários. E eu vejo que esse mesmo processo, ele já acontece em certa escala, mas ele é o futuro. Então, ou o nutri e o personal médico, eles vão também aprender sobre como que você minimamente gere uma empresa, gere um negócio, escala uma coisa, ou esses caras vão acabar trabalhando para essas outras pessoas, ganhar um salário fixo e pronto, e vida que segue. E muitos vão querer esse caminho, mas vão ganhar menos e trabalhar mais. Irmão, foi legal? Gostou? Top. Então, pessoal, a gente estava aqui com o Victor. Quem não conhece o trabalho dele, já acompanha no Insta, já segue lá, já vai ver que faz um trabalho impressionante. Uma das coisas que eu acho importante deixar claro também é o seguinte: a gente hoje trabalha muito aqui com profissionais, igual o Victor, que são de extrema capacitação. Que é um cara que tem a parte técnica muito bem desenvolvida. Então ele é um cara que ele já sabe muito da área, ele já entende muito, se especializou, fez tudo que é curso possível para ser o melhor treinador, o melhor nutricionista e ter o máximo de repertório para ajudar o cliente dele. Agora qual que é o processo? É ajudar que cada vez ele possa alavancar, alcançar mais pessoas pela metodologia dele e com isso ter cada vez mais resultado, porque é um cara que merece. A gente hoje ajuda pessoas que de fato têm um bom serviço, um bom trabalho. Se não fosse assim, a gente não estaria com ele dentro da mentoria. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário, curte e já me manda aí o que você gostaria de próximo vídeo. Tá gostando desse tema? Comenta pra gente.